Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Félix Auger-Aliassime, que novamente perde em sua estreia agora no Masters 1000 de Xangai para o tenista húngaro Marton Fucsovics, né? Um jogo que foi duro, inclusive, né? 3 horas e 22, teve seus momentos. O Aliassime até lutou bravamente no terceiro set, salvou 3 match points antes de o Fucsovics fechar a partida, mas no final das contas é mais uma daquelas derrotas que machucam. Eu posso até tentar ali, o copo tá totalmente vazio, mas tem uns pinguinhos d'água que ele tá jogando melhor agora do que há 3 meses atrás. Porém, o copo, como ele tá vazio, ano passado ele jogava como um top 5, né? Tipo, pelo menos na época do ano, ele tava ganhando 3 torneios seguidos, chegou a ter uma sequência de vitórias de 19. E é assustador, né? Ele teve 19 vitórias seguidas nos torneios de fim de ano do ano passado. Neste ano inteiro, ele tem 14 vitórias. Então, isso diz muito sobre o nível que o Aliassime está jogando. É realmente muito baixo. E é curioso pensar como é que um tenista sai de uma temporada de 60 vitórias para uma de 14 assim. Eu acho que isso já deve ter começado lá no ano passado, naquela sequência. Jogar 4 semanas seguidas de torneios naquela intensidade não é positivo. Ele chegou em Paris morto fisicamente e ele continuava jogando. Inclusive, ele teve aquela virada contra o Ymer, teve que jogar mais de 3 horas e meia contra o sueco, cara. E aí chegou contra o Rune, nitidamente tinha perna para correr direito e foi derrotado, entende? Talvez ali ele possa ter tido um estresse físico que gerou uma lesão intermitente, que dependa de algum tipo de cirurgia, não sei. Porque alguma coisa tem que explicar isso. A gente não quis, por exemplo, ver um declínio no ATP Finals, onde ele sai na fase de grupos. Ele perde para o Casper Ruud, ele ganha até do Nadal, mas depois vai lá e perde para o Taylor Fritz, né? E ele era considerado um dos favoritos ao torneio, caiu na fase de grupos. Mas perder para top 10, isso daí não é um big deal, né? E aí chega ele para esse ano de 2023, eu não vou considerar que é o United Cup esses torneios, porque não acho que eles entram tanto na equação, mas chega ele para o torneio de Adelaide, começando essa temporada, perde na estreia para o Alexei Popyrin. A gente não pensava assim, olha, vamos considerar um jogo ali que acontece, porque o Popyrin num grande jogo realmente consegue igualar as coisas, ele tem talento, já foi campeão júnior de Roland Garros, entende? E é um tenista que realmente já tem ali seus momentinhos na temporada, mas a questão ele já era um sinal de uma amostra de um Aliassime que estava com menos potência, e já viu um pouco do tenista que tá vendo agora, né? Tipo, o Popyrin, ele tava aguentando as pancadas no fundo de quadra e a bola do Aliassime não tava andando, né? Pra mim aquilo era muito notável. O Aliassime não tava conseguindo gerar tanta potência. Na Australia Open foi aos trancos e barrancos até as oitavas de final e caiu. E aí chegou naqueles preparatórios, né? Roterdã, Dubai, né? Doha, esses torneios preparatórios para a gira americana lá em Indian Wells e Miami, cara, ele levou 2 derrotas do Daniil Medvedev em sets diretos, né? Todo mundo acreditava que a distância entre os dois havia diminuído muito, era a fase do Medvedev que ele estava lutando para voltar para o top 10, né? Porque ele começou o ano lá no Australia Open saindo do top 10, mas o russo recuperou rápido, né? E naqueles 2 jogos, o primeiro foi um massacre do Medvedev, no segundo foi um pouquinho mais duro, mas ainda assim o russo venceu. E aí vai para a gira americana, até faz quartas de final em Indian Wells, perde para o Alcaraz, e dali para frente 2 vitórias e 10 derrotas no ano. Então chama muita atenção. Ele não está conseguindo jogar um mínimo assim que a gente esperava dele, porque às vezes você tem um ano de queda, como aconteceu, por exemplo, com o Medvedev ano passado, mas ainda é um ano de 40 vitórias, ainda é um ano que ele faz final de Grand Slam, ainda é um ano que ele tem campanhas de destaque em Masters 1000, ele teve semifinal em Cincinnati, entende? Ele estava no ATP Finals, por exemplo, né? Ele perdeu os 3 jogos, o Medvedev, né? Os 3 no tie-break do último set, entende? Ele teve um momento para sacar para o jogo contra o Tsitsipas e o Djokovic. O jogo contra o Djokovic foram mais de 3 horas, entende? Podia estar jogando mal, assim, pro que a gente está acostumado dele, mas ele ainda estava ali, entende? Eu conseguia ver o tenista que já foi número 1, eu conseguia ver o tenista que, por exemplo, já ganhou Grand Slam, ali, ele estava ali, os golpes, tudo estava ali. O Aliassime eu não estou vendo ele ali. Tipo, a movimentação dele, que é espetacular, é um pouquinho abaixo, mas aí o impactação na bola, o cara tem potência, entende? Assim, o Aliassime eu não acho que ele é um flop, entende? Vamos lembrar, no passado, olhem os melhores momentos, tem aí um vídeo longo no Australia Open, do jogo dele contra o Medvedev. Aquilo ali não é uma ilusão, aquilo não é um delírio coletivo, entende? O jogo contra o Nadal e Roland Garros, ele levou o Nadal a 5 sets, entende? Ele tem talento, ele tem muita qualidade. E o que está acontecendo com ele realmente assusta demais, né? Vamos ver se ele consegue se recuperar. E assim, faz parte da carreira de um atleta, altos e baixos, né? Alguns ETs, como é o caso do Nadal, Djokovic, Federer, né? Os altos e baixos dele foram muito diferentes dos normais. Mas vamos ver, ele ainda tem tempo, é um tenista jovem.
mas é realmente preocupante. Agora o ranking dele deve começar a cair drasticamente, porque até esse momento da temporada ele defendeu certa quantidade de pontos e caiu de número 4, de 5, 6, né, uma coisa assim, para número 14 já no momento 15, entende? Como esse torneio não foi realizado no ano passado, ele não deve perder muitos pontos, então, já que ele não defendia nada, então eu acredito que ele vai cair ali no máximo para 17, 18, dependendo do azar que ele vai ter dos caras que estão atrás dele vencendo, talvez ele caia ali para 19, né? Mas agora ele defende 3 títulos, um ATP 502 e 250, se não me falha a memória, o que dá no total 1.000 pontos, 180 pontos de uma quartas de final em Paris e os 200 pontos do ATP Finals, que é esse que ele já perdeu com certeza. Então, esse somatório aqui de pontos, né, dá ali uns 1.380, né? No momento, o Aliassime, se eu pegar aqui o Live Ranking, né, só para a gente ter uma confirmação certinha, ele tá com 2.380 pontos, uma coisa assim, né? 2.100, 2.100. Então, se ele perde todos esses pontos, ele vai estar com menos de 700, uma coisa assim. Então, complicado, né? Óbvio que ele soma alguns pontos, evidente, só de estar no torneio, né? Ele pode ganhar uma partida ou outra ali. Mas no ranking do ano, só pra gente ter uma ideia, o Félix Auger-Aliassime tá com 790 pontos, ele é o número 57 do mundo. Não é, é muito pouco, entende? Olha só os caras que estão ao lado dele ali no ranking, né? Bautista Agut, a gente nem viu o nome dele direito, né? Christopher O'Connell, o Tazi Kokinakis, o Zinzeng Zhang, que tá jogando agora, inclusive, Roberto Carvalhas Baena, DJ Wolf, Kitmanovic, Daniel Altmaier. Se eu voltar um pouquinho aqui no ranking, sabe quem que eu consigo achar na posição 66? A menos de 5, eu acho que um pouquinho mais de 50 pontos atrás? Thiago Wilde. Thiago Wilde é 66 do mundo, ou seja, o ano do Thiago Wilde tem quase a mesma quantidade de pontos do que a do Aliassime. Acho que isso diz bastante, então vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer maneira é terrível aí a temporada do Aliassime, ele vai ter um grande trabalho para se recuperar. Talvez quando encerrar ali o ATP de Paris e tudo isso, ele possa ali ter um tempo para descansar, ver o que está dando errado e quem sabe volte mais forte, porque é ruim pro tênis, né? Um cara que, assim, jovem, poderia estar lá brigando com o Sinner, com o Alcaraz, né? Era um cara que tinha expectativa para isso, para ter mais alguém para fazer frente, né, ao espanhol, nesse momento assim que a gente não sabe quanto tempo o Djokovic vai jogar bem, quanto que o Medvedev vai igualar as coisas. Então, a gente precisa do máximo de jovens talentosos para brigar lá em cima. E o Aliassime está na temporada ruim, é ruim para o esporte, a meu ver, até pelo que ele já foi capaz de mostrar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.